Hoje vamos continuar a nossa jornada. Estamos lendo o Chaitanya Charitamrita na seção Madhya Lila. Vamos iniciar o capítulo número 6, a liberação de Sarvabhauma Bhattacharya. É um capítulo muito importante do Chaitanya Charitamrita. Iniciando o primeiro verso dá um resumo do capítulo. Naumitam Gaurachandram ya kutarka karkashashayam sarvabhaumam sarvabhuma bhakti bhumanam acharat. Tradução. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Gaurachandra, a suprema personalidade de Deus, que converteu em grande devoto o empedernido Sarvabhauma Bhattacharya, reservatório de toda a má lógica. Então vamos apreciar essa conversão desse intelectual empedernido, reservatório de toda a má lógica. Então nós terminamos na sessão passada, que Chaitanya Mahaprabhu estava chegando em Jagannatha Puri. Teve aquele incidente que Nityananda quebrou o seu bastão, a sua danda, Ekadanda. Ele recebeu uma danda de Sannyasi Mayavadi, e Nityananda quebrou a danda, Ekadanda, porque os Vaishnavas têm tridanda, são tridandis. Então Chaitanya Mahaprabhu falou assim: eu vou sozinho, vou seguir sozinho, não vou com vocês não. E ele chegou primeiro em Jagannatha Puri. Então ele está chegando aqui em Jagannatha Puri. Aveshi Chalila Prabhu Jagannatha Mandire Jagannatha Dheki Preme Haila Astire. Em êxtase, Chaitanya Mahaprabhu foi desde aquela ponte de 18 arcos chamado Antaranala, que dá para ver o templo de Sr. Jagannatha. Ele foi direto para o templo de Jagannatha. Após ter o darshana do Senhor Jagannatha, ele ficou muito inquieto devido a Prema Bhakti. Ele sentiu todos os sintomas de Prema, assim, em mais alto grau. Jagannatha lingite chaliladana mandire padila preme avistahanya. Chaitanya Mahaprabhu foi rapidamente abraçar o Senhor Jagannatha. Ele não se conteve, né? Então ele já foi direto, assim, querendo abraçar a deidade, assim, em êxtase. Mas ao entrar no templo estava tão arrebatado de amor por Deus que desmaiou e caiu no chão. Daive Sarvabhauma Tanharke Kare Darshana Paditya Marite Tenho Kaila Nivarana. Quando Chaitanya Mahaprabhu caiu, coincidiu que Sarvabhauma Bhattacharya, que estava ali presente no templo, ele pôde ver todo esse acontecimento.
Ao perceber o guarda ameaçando bater, porque o templo de Jagannatha assim, tem um vai e vem de público muito grande, né? Então, durante o dia, pessoas entrando, pessoas saindo e tudo. Então, o templo tem os guardas, né, para preservar a ordem, né? Então, o guarda viu que chegou ele nem reparou se era sannyasi, se assim, porque Chaitanya só tinha assim uma gauncha, né? Um pedaço de pano envolto na cintura e alguma coisa cobrindo os ombros assim. Então chegou e caiu no chão. Então o guardinha que ele geralmente fica com um pedaço de pau na mão, assim, para tocar o público e coisa, né? Ei, levanta aí, sabe? Levanta aí, cutucando, ia cutucando assim, Chaitanya, né? Mas aí Sarvabhauma Bhattacharya estava presente, ele viu quando Chaitanya entrou, viu que a reação dele, e quando ele caiu e quando o guarda foi ali atrás dele, assim. Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito surpreso de ver a beleza pessoal de Chaitanya Mahaprabhu, bem como as transformações transcendentais produzidas em seu corpo devido a Prema Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu permaneceu inconsciente por longo tempo. Neste interim chegou a hora de fazer a oferenda de boga para seu Jagannatha. E o Bhattacharya tentou pensar num remédio. Enquanto Chaitanya Mahaprabhu estava ainda inconsciente, Sarvabhauma Bhattacharya, com auxílio dos guardas e de alguns discípulos, ele carregou-o para sua casa e deitou num aposento muito santificado. Então eu vou dizer quem é esse Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya, assim, possivelmente seria o intelectual mais brilhante da Índia naquela época. Ele natural da Bengala, e ele estava em Navadvipa. Em Navadvipa ele tinha uma universidade. Era uma pessoa muito importante, né? Ele é especialista numa filosofia, numa linha de conhecimento chamado Navya Nyaya. Essa tem a filosofia Nyaya tradicional. E depois tem um desmembramento dessa Nyaya tradicional que chama Navya Nyaya. Essa filosofia, essa teoria, ela foi iniciada numa cidade chamada Mithila, no estado de Bihar. E tem uma característica de que não existe nenhum livro sobre Navya Nyaya. Tudo é passado da boca para o ouvido. E os especialistas de Navya Nyaya eram assim, impedidos de escrever sobre aquilo. Era uma coisa muito exclusiva, né? E Sarvabhauma Bhattacharya era um especialista nessa Navya Nyaya. Mas aí lá em Navadvipa, que era uma cidade universitária, uma cidade assim acadêmica,
Aí sabe como é que é? O meio acadêmico tem muita política, né? Tem uma política pesadíssima no meio acadêmico, né? Não é assim, paz e amor, não, sabe? É um querendo engolir o outro. É assim em todo lugar. E teve assim um problemão com ele, não se sabe assim exatamente os detalhes, mas era assim política assim que ele resolveu sair de Nabaduípa. Então, quando ele assim saiu fora de Nabaduípa, o rei Prataparudra de Orissa, ele convidou ele para que Sarvabhauma Bhattacharya fosse o conselheiro do rei. Olha só. Então, um personagem assim muito exaltado, né? Ele era o conselheiro do rei, Sarvabhauma Bhattacharya. Então, agora quando Chaitanya Mahaprabhu desmaiou inconsciente de êxtase transcendental, ele levou junto com os guardas e seus discípulos, assim, porque o Chaitanya Mahaprabhu era grande, né? Um corpo grande, um corpo, quer dizer, quanto pesava? Mais de, sei lá, 80 quilos, não sei, quer dizer, carregar assim um corpo grande assim é pesado, né? Então levaram para a casa de Sarvabhauma Bhattacharya, que fica perto do templo. Assim, numa primeira travessa depois do templo ali, tem a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Até hoje esse lugar é conservado ali, a casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Então, Chaitanya Mahaprabhu nessa altura está inconsciente lá. Swaswa prasvasanahi udara spandana dekya chinchita haila bhattacharyera namana. Examinando o corpo de Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma verificou que seu abdômen não se mexia e que ele não respirava. Ao ver sua condição, o Bhattacharya ficou muito preocupado. Ele não via sinais de respiração no corpo de Chaitanya. Então o Bhattacharya pegou um fino floco de algodão e colocou assim perante as narinas de Chaitanya. Ao ver o algodão mover-se muito levemente, ele ficou esperançoso. Não, tem um pequeníssimo fluxo de ar. Então tem assim uma pequena respiração. Porque se o algodão não se mexesse assim, então era preocupante mesmo. A situação era terminal. Sentado ao lado de Chaitanya Mahaprabhu, ele pensou: esta é uma transformação de êxtase transcendental provocada pelo amor a Krishna. Ele profundo conhecedor da cultura espiritual. Ele viu que tudo aquilo foi resultado do êxtase que Chaitanya sentiu ao ver a deidade Jagannatha. Sudipta Sattvika Einama Ei Pralaya Nityasiddha Bhakti Se Sudipta Bhava Raya. Ao ver o sinal de Sudipta Sattvika,
Sarvabhauma Bhattacharya logo pôde entender a transcendental transformação estática no corpo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Então, essa Sattvika Bhava, sintomas do corpo, né? Então, tecnicamente, ele detetou assim, essa transformação com o nome técnico Sudipta Sattvika Bhava, e que significa pralaya. Pralaya quer dizer devastação, quer dizer, a pessoa fica como que morto, de êxtase, né? Morto, pralaya. Tal sinal manifesta-se apenas nos corpos de devotos eternamente liberados. Isso é a coisa, quer dizer, o que o Chaitanya Mahaprabhu manifestava assim, de êxtase era somente Srimati Radharani, que poderia, assim, no nível de Mahabhava, né? Somente Chaitanya Mahaprabhu podia experimentar. Adirudha Bhava Yanhatanra Evikara Manushera Dehideki Bhada Chamatkara. Sarvabhauma Bhattacharya, então, estava considerando os incomuns sintomas estáticos de Adiruddha Bhava estão aparecendo no corpo de Chaitanya Mahaprabhu. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Como é possível que se manifestem no corpo de um ser humano? Ele conhecia esses êxtases, assim, pelo menos teoricamente, né? Ele conhecia teoricamente, viu aquilo acontecer ali pela primeira vez na sua vida, né? No corpo de um ser humano. Etachinti Bhattacharya Chena Vasya Nityananda de Sinhadware Milila Asya. Enquanto o Bhattacharya pensava dessa maneira em sua casa, os 4 devotos que acompanhavam Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jagadananda, Mukunda e Damodara, liderados por Nityananda Prabhu, aproximaram-se do Sinhadwara. Sinhadwara é a porta principal do templo de Jagannatha. Tem 4, é assim um quadrado, todo um quarteirão, assim. Então tem o Sinhadwara. Sinha quer dizer a porta do leão. Então tem a porta do leão, tem a porta do cavalo, tem a porta do tigre e tem a porta do crocodilo. Então é a porta principal onde que todo mundo entra para ver a deidade. Quer dizer, o pessoal também pode entrar também pelas laterais e por trás, né? Mas a porta principal, onde que está na avenida principal, chama-se Sinhadwara. Aí eles chegaram ali na entrada do templo, né? Logo depois de Chaitanya. Lá os devotos, 4 devotos, ouviram o povo conversando sobre um mendicante que chegara a Jagannatha Puri e visitara a deidade de Jagannatha. O povo dizia que o sannyasi caíra inconsciente ao ver a deidade do Senhor Jagannatha. Com sua consciência não retornasse, Sarvabhauma Bhattacharya levou para sua casa. Quer dizer, estava aquele burburinho ali na porta do templo. Imagina saindo uma pessoa assim carregada, né? Um sannyasi sendo carregado, saiu ali pela porta do templo principal e foi assim caminhando pela rua e tudo. Quer dizer, o pessoal fica comentando, né? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí já falaram, desmaiou de êxtase e tudo.
Para onde que ele vai? Está indo lá para a casa do Sarvabhauma Bhattacharya e tudo. Ouvindo isso, os devotos puderam entender que estavam falando de Chaitanya Mahaprabhu. Nessa altura, quando eles estavam assim, souberam que tinha acontecido assim, chegou um outro devoto chamado Gopinathacharya. Gopinathacharya era habitante da Bengala, de Nádia, de Navadvipa. Ele era cunhado de Sarvabhauma Bhattacharya, quer dizer, ele tinha casado com uma irmã de Sarvabhauma Bhattacharya. E ele era um devoto de Chaitanya. Ele era um devoto de Chaitanya, ele veio lá da Bengala e tudo. E já conhecia Chaitanya, já era rendido a Chaitanya. Aqui diz genro de Visharada. Visharada era o pai. Maheshvara Visharada era o pai de Sarvabhauma Bhattacharya. O pai a gente vai ver assim que Sarvabhauma Bhattacharya teve muita afeição por Chaitanya, porque o pai dele, Maheshvara Visharada, era amigo de Nilambara Chakravarti. Quem era Nilambara Chakravarti? O avô de Chaitanya, o avô materno, o pai de Shatidevi. Então eram amigos, né? Então era assim como ser amigo é aquele negócio, né? É como ser um tio do jovem, né? O nome de Sarvabhauma, ele tem o título Bhattacharya, né? É um título, né? Mas o nome dele é Vasudeva Sarvabhauma. Esse é o nome dele, dado por seu pai. Gopinathacharya já conhecia Mukunda Datta, e ao vê-lo em Jagannatha ficou muito admirado. Quer dizer, ele não conhecia Nityananda, tinha acabado de chegar em Navadvipa. Ele não conhecia nem Jagadananda, nem Damodara Pandita, mas ele conhecia Mukunda Datta. Ao encontrar-se com Gopinathacharya, Mukunda Datta prestou-lhe reverências. Após abraçar Mukunda Datta, Gopinathacharya pediu-lhe notícias de Chaitanya Mahaprabhu. Ele chegou ali naquela hora, né? Ele não estava sabendo de nada, né? Mukunda Datta disse: Chaitanya Mahaprabhu já chegou aqui, viemos com ele. Assim que Gopinathacharya viu Nityananda Prabhu, prestou-lhe suas reverências. Imagina, Nityananda Prabhu devia ser assim, uma personalidade muito, muito impressionante, né? Dessa maneira, encontrando todos os devotos, pediu repetidamente notícias sobre Chaitanya Mahaprabhu. Mas onde está Chaitanya Mahaprabhu? Então Mukunda Datta continuou: após aceitar a ordem de sannyas, ele nem sabia que Chaitanya Mahaprabhu tinha tomado sannyas. Chaitanya Mahaprabhu veio aqui para cá, para Jagannatha Puri, e trouxe consigo todos nós. Chaitanya Mahaprabhu deixou nossa companhia e caminhou na frente para ver o Senhor Jagannatha. Acabamos de chegar agora mesmo, estamos à procura dele. E Mukunda Datta então dizia para Gopinathacharya: pelo que diz o povo em geral, concluímos que Chaitanya agora se encontra na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Ao ver a deidade do Senhor Jagannatha, Chaitanya Mahaprabhu ficou em êxtase, caiu inconsciente e Sarvabhauma Bhattacharya levou-o para sua casa nessas condições. Justamente agora
nós estávamos pensando em encontrá-lo. E por acaso nós nos encontramos aqui com Gopinath Acharya. Ele falou assim, justamente agora eu estava pensando em encontrar-te. Quer dizer, Mukundananda, que era amigo de Gopinath Acharya, estava pensando, poxa, eu podia encontrar Gopinath Acharya e sei que ele está morando aqui em Jagannatha Puri. E o Gopinath Acharya apareceu, né, junto dele. Primeiro vamos todos à casa de Sarvabhauma Bhattacharya para vermos Chaitanya Mahaprabhu, mais tarde viremos ver o Senhor Jagannatha no templo. Ouvindo isso e sentindo-se muito satisfeito, Gopinath Acharya imediatamente levou todos os devotos com ele e aproximou-se da casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma stane giya Prabhu ke dekhila Prabhu dekhi acharyera Dukha harsha haila. Ao chegarem à casa de Sarvabhauma Bhattacharya, todos viram Chaitanya Mahaprabhu deitado inconsciente. Vendo naquela condição, Gopinath Acharya ficou muito triste, ficou preocupado, mas ao mesmo tempo feliz de poder ver o Senhor. Sarvabhaumi Janana Sabha Nila Abhyantari Nityananda Gosharine Tenho Kaila Namaskare. Sarvabhauma Bhattacharya permitiu que todos os devotos entrassem em sua casa e, ao ver Nityananda Prabhu, prestou-lhes reverências. Olha só, Nityananda é impressionante, né? Uma personalidade assim, com Sarvabhauma Bhattacharya, assim, prestar reverências, assim, ó. Isso é interessante, né? Sarvabhauma acolheu todos os devotos, recepcionando-os adequadamente, e todos estavam contentes em ver Chaitanya Mahaprabhu. Então Bhattacharya mandou todos voltarem para ir ao templo de Jagannatha, e pediu ao seu próprio filho, Chandaneshvara, filho de Sarvabhauma Bhattacharya, para acompanhá-los como guia. Eles tinham acabado de chegar na cidade, né? Não conheciam o templo e tudo, né? Então todos foram lá e viram e ficaram muito satisfeitos de ver a deidade do Senhor Jagannatha. Nityananda Prabhu, em particular, ficou arrebatado de êxtase. Quando Nityananda Prabhu estava quase desmaiando, todos os devotos seguraram-no e equilibraram-no. Nesta altura, o pujari do Senhor Jagannatha trouxe uma guirlanda que fora oferecida à deidade e deu a Nityananda Prabhu. Olha só. Nityananda e Chaitanya estão no mesmo nível, né? Mesmo nível devocional, né? Prasada Panyasa Bihaila Nanditamani Punarapi Aila Sabe Mahaprabhurastane. Todos ficaram contentes em receber aquela guirlanda que foi usada pelo Senhor Jagannatha. Deve ser uma guirlanda muito grande, né? Porque o Senhor Jagannatha é muito grande, tem como, sei lá, 2 metros e pouco de altura, e é um troncão assim grandíssimo, né? A guirlanda não é uma guirlandinha comum, não, deve ser uma guirlanda muito grande, né?
Em seguida, todos regressaram ao local onde se encontrava Chaitanya Mahaprabhu. Uchakari kare sabe nama sankirtana tritiya prahare haila prabhura chetana. Então todos os devotos começaram a cantar o Mahamantra Hare Krishna em voz alta, fazer um kirtana. Pouco antes do meio-dia, Chaitanya Mahaprabhu recuperou sua consciência. Quer dizer, nem foi imediato, né? Foi assim, ficaram fazendo kirtana e tudo, depois Chaitanya recobrou a consciência. Hunkara Karya Ute Hari Hari Boli Anande Sarva Bhaumatara Laila Pada Dhuli. Quando Chaitanya Mahaprabhu despertou, ele levantou-se e cantou bem alto, Haribo, Haribo. Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito satisfeito ao ver o Senhor recuperar a consciência e pegou a poeira dos seus pés de lótus. Então o Bhattacharya informou a todos os devotos: por favor, tomai vosso banho do meio-dia imediatamente. Hoje hei de oferecer-vos Mahaprasada de Jagannatha. Esse é em frente da casa de Sarvabhauma Bhattacharya tem um kunda. Agora eu estou me lembrando, né? Então Sarvabhauma Bhattacharya vai lá no kunda e toma um banho aí. Vocês chegaram de viagem e tudo, né? Toma um banho, se refresque, que eu vou ao templo, vou pedir alguém para ir ao templo para trazer Mahaprasada de Jagannatha. E essa é a onda em Jagannatha Puri, né? Quem chega em Jagannatha Puri tem que tomar Mahaprasada de seu Jagannatha, porque assim que é distribuída para todo mundo e tudo. Tem 54 oferendas, né, em grandes quantidades. Eles não foram no Kunda não, eles foram no mar. Tem a praia, né? Em Jagannatha Puri tem a praia. Após banharem-se no mar, Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos regressaram sem demora. Não sei se pegaram algum jacaré ali nas ondas, né? Talvez não, né? Mas foram lá para se refrescar, assim, para tomar seu banho. E ficaram com o corpo salgado, né? Então Chaitanya lavou os seus pés e sentou-se numa esteira para almoçar. Isso já na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya providenciou que trouxessem diversas espécies de Mahaprasada de Jagannatha. Chaitanya Mahaprabhu almoçou então com grande alegria. Chaitanya Mahaprabhu foi servido com arroz especial e legumes de primeira classe em pratos de ouro. Sarvabhauma era assim, aristocrata, né? Era o conselheiro do rei. Naquela época era assim, né? Tinha essa opulência, né? E ele almoçou na companhia de seus devotos, né? Ele mais os 4 devotos, né? E talvez Gopinathacharya também. Enquanto Sarvabhauma Bhattacharya distribuía pessoalmente a Mahaprasada, Chaitanya Mahaprabhu pediu-lhe: por favor, dá-me apenas um pouquinho de sabji,
um pouquinho de legumes cozidos. Porque a Mahaprasada de Jagannatha é assim, muitas preparações e requintada, né? Vem assim em potes de barro, né? Alguns potes são grandes, assim. Arroz, sabes, de dal e... me dá um pouquinho só de... Pode oferecer as outras preparações doces também. Vem preparações salgadas e preparações doces, né? De leite condensado e cremes, e assim, preparações doces. Tem o famoso Malpuri, né, de Jagannatha, né? Ele falou, dá essas outras preparações para os devotos. Ao ouvir isso, Sarvabhauma Bhattacharya juntou suas mãos e falou o seguinte: hoje, por favor, todos vós tratai de saborear a Mahaprasada exatamente como o Senhor Jagannatha o aceitou. Pelo menos hoje, vocês estão chegando em Jagannatha Puri. Toma todas as preparações que Jagannatha acabou de aceitar lá no altar do templo. Após dizer isso, fez que todos comessem diferentes preparações doces e salgadas. Após alimentá-los, ofereceu-lhes águas para lavarem as mãos, pés e a boca. Isso é a etiqueta, né? Até hoje, mais ou menos assim. Pedindo permissão a Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos, Sarvabhauma Bhattacharya foi então, aí ele foi almoçar com seu cunhado Gopinathacharya. Aí primeiro ele serviu, aí depois ele foi tomar a Mahaprasada. Terminado seu almoço, eles regressaram de novo para Chaitanya Mahaprabhu. Namo Narayanaya Bali Namaskara Kaila Krishna Matirastu Bali Goshani Kahila. Isso aqui é interessante. Isso é interessante. Então, quando Sarvabhauma Bhattacharya voltou para ver Chaitanya Mahaprabhu, ele prestando reverências, ele disse: Namo Narayanaya. Namo Narayanaya. Essa reverência é dada entre os sannyasis mayavadis, né? Então, essa é assim que oferece reverências a um sannyasi mayavadi, da linha de Shankaracharya. Namo Narayanaya. Como assim, ofereço a ti, assim, porque são considerados assim Narayana. Ofereço minhas reverências a Narayana. Agora, por sua vez, Chaitanya Mahaprabhu como respondeu? Sarvabhauma Bhattacharya falou Namo Narayanaya. Aí Chaitanya Mahaprabhu falou assim: Krishna Matir Astu. Olha só, Vaishnava, né? Krishna Matir Astu, que tua atenção fixe em Krishna e não em Narayana. Krishna Matir Astu. Essa foi assim a troca de reverências. Ao ouvir essas palavras, Krishna Matir Astu,
Sarvabhauma Bhattacharya entendeu que Chaitanya era um sannyasi Vaishnava. Até agora ele não pensava que era um Mayavadi, tanto que ele se dirigiu a ele como Namo Narayanaya. Mas porque Chaitanya Mahaprabhu respondeu Krishna Matirastu, ele não é da linha de Shankaracharya, não. Ele é um Vaishnava. Interessante isso, né? Gopinathacharya Kahe Sarvabhauma Goshanira Janite Kahi Kaham Purvashrama. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse a Gopinathacharya: quero saber em que posição Chaitanya Mahaprabhu estava antes de tomar sannyasi. Se interessou, né? Se interessou. Antes de tomar sannyasi, o que ele fazia? Era filho de quem? Então Gopinathacharya explicou. Gopinathacharya Kahe Navadvipe Gara Jagannatha Nama Padavi Mishra Purandara. Jagannatha Mishra Purandara. Conhece? Quem é? Ele disse, esse jovem sannyasi é filho de... Ele residia em Navadvipa e era filho de Jagannatha Mishra Purandara. Vishvambara Nama Inhara Tanha Inruputra Nilambara Chakravartira Hayena Dauhitra. Ele disse que, ele continuou dizendo que Chaitanya é filho desse Jagannatha Mishra. Seu nome anterior era Vishvambara Mishra. Quem é Vishvambara Mishra? É Chaitanya, né? É um nome que ele ganhou do seu avô, Nilambara Chakravarti, quando ele nasceu. Mishra era o sobrenome, né? Então, o nome de Chaitanya é Vishvambara Mishra, filho de Jagannatha Mishra Purandara. Ele é neto de Nilambara Chakravarti, quer dizer, avô materno, pai da sua mãe. Então, quando ele falou isso, o Sarvabhauma Bhattacharya disse assim, estava surpreso: Nilambara Chakravarti foi colega de escola de meu pai, Maheshvara Visharada. Foi assim que ele o conheceu. Olha só, eram assim da mesma idade. Jagannatha Mishra Purandara era respeitado por meu pai. Assim, devido à relação deles com meu pai, eu respeito tanto Jagannatha Mishra quanto Nilambara Chakravarti. Ouvindo que Chaitanya Mahaprabhu pertencia ao distrito de Nadia, Sarvabhauma Bhattacharya ficou muito satisfeito e dirigiu-se ao Senhor da seguinte maneira: és naturalmente respeitável. Além disso, és um sannyasi, logo desejo tornar-me teu servo pessoal. Quer dizer, imagina só, Sarvabhauma Bhattacharya, assim, que era o maior intelectual e tudo, assim, disse: eu quero tornar-se o seu Nijadasa, seu servo pessoal.
Chaitanya Mahaprabhu tinha 24 anos, Sarvabhauma Bhattacharya era uma pessoa já de meia idade para cima. Vamos ver agora a reação de Chaitanya. Logo que ouviu isso de Bhattacharya, Chaitanya Mahaprabhu lembrou-se do Senhor Vishnu e começou a falar-lhe humildemente como se segue. Tumi Jagat Guru Sarvaloka Rita Karta Vedanta Padau Sanyasira Upakarta. Por seres professor da filosofia Vedanta, és o mestre de todas as pessoas do mundo, Jagat Guru. Chaitanya Mahaprabhu falou que ele é um Jagat Guru. Bem como seu bem-querente. És também o benfeitor de todas as classes de sannyasis. Eu sou um jovem sannyasi e, na verdade, não tenho conhecimento do que é bom e do que é mal. Portanto, refugio-me em ti e te aceito como meu mestre espiritual. Olha só, Sarvabhauma Bhattacharya dirigiu para Chaitanya Mahaprabhu dizendo que queria ser seu servo pessoal. E Chaitanya Mahaprabhu, em resposta, eu quero que você se aceite como sendo o meu mestre espiritual. Olha só a humildade de Chaitanya, né? Chaitanya Mahaprabhu continua, vim aqui só para associar-me contigo, e agora refugio-me em ti. Poderias, por favor, manter-me, quaisquer que fossem as circunstâncias? O incidente ocorrido hoje foi um grande obstáculo para mim, mas bondosamente aliviaste-me dele. O Sarvabhauma Bhattacharya replicou, vou te dar um conselho. Não deves ir ver a deidade do templo de Jagannatha sozinho. É melhor que procures ir comigo ou com meus discípulos. E Chaitanya respondeu, jamais entrarei no templo, mas ficarei ao lado da Garuda Stamba, sempre que eu for lá no templo ter o Darshana de Jagannatha. O que é a Garuda Stamba? É a coluna de Garuda que tem na entrada do templo, Garuda voltada assim para o Senhor Jagannatha. Então Chaitanya Mahaprabhu assim, eu vou ficar lá na entrada do templo junto da Garuda Stamba. Eu não vou nem me aproximar muito de onde estão as deidades. Então Sarvabhauma Bhattacharya disse a Gopinathacharya, leva o Goswamiji para ter o Darshana do Senhor Jagannatha. Falou para Gopinathacharya. Além disso, o aposento pertencente à minha tia materna encontra-se num lugar muito solitário. Faze todos os arranjos para que ele permaneça lá. Ofereceu acomodação a Chaitanya. Imagina assim como viajavam naquela época, assim, sem dinheiro, sem nada, assim, Chaitanya aparecendo assim na cidade. Mas ele já conseguiu um aposento ali, na casa de Sarvabhauma Bhattacharya. Assim, Gopinathacharya levou Chaitanya Mahaprabhu até aquela residência e mostrou-lhe onde encontrar água, banheiras, jarros de água. Na verdade, ele providenciou tudo.
No dia seguinte, Gopinathacharya levou Chaitanya Mahaprabhu para ver o despertar do Senhor Jagannatha de manhã cedo, no Mangalarti. Então Gopinathacharya fez-se acompanhar de Mukunda Datta até a casa de Sarvabhauma. Ao chegarem lá, Sarvabhauma disse o seguinte a Mukunda Datta: o sannyasi é muito manso e humilde por natureza, e sua pessoa é muito bela de se ver. Consequentemente, sinto aumentar minha afeição por ele. De que Sampradaya ele aceitou a ordem de sannyasi? Qual é o seu nome? Estava curioso, né? Gopinathacharya replicou: o nome dele, o nome de sannyasi dele é Sri Krishna Chaitanya. E seu preceptor de sannyasi é o afortunadíssimo Keshava Bharati. Falou assim. Sarvabhauma Bhattacharya disse: Sri Krishna é um ótimo nome. Porém, ele pertence à comunidade Bharati. Como é isso? Logo, é um sannyasi de segunda classe. Porque, olha só, essa é a onda lá na linha de Shankaracharya, né? Tem várias classes de sannyasis, né? Tem aqueles sannyasis populares, né? E depois tem os sannyasis assim de alto nível, Chakravarti, todos assim, os nomes pomposos. Então, pelo que nós vemos aqui, esse Bharati era aqueles sannyasis humildes, né? Assim, pessoas humildes que no final da sua vida, assim, teve a vida de grihasta e tudo, e o final da vida, assim, a gente vê aqueles velhinhos, sannyasi, né, Mayavadis, da linha de Shankaracharya na Índia e coisa. Então ele conhecia toda essa hierarquia, né? Falou assim, pô, Bharati, a linha de Bharati assim, não é a mais elevada, não. Por que ele tomou de sannyasi dessa linha, né? Falou assim. Aí Gopinathacharya replicou: Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu não depende de nenhuma formalidade externa. Ele não precisa aceitar a ordem de sannyasi de uma linha de sannyasa, de uma sampradaya superior. Aí o Bhattacharya perguntou: esse Krishna Chaitanya está em plena juventude. Como pode ele manter seus princípios de sannyasi por toda a vida? Aí ele teve a ideia. Recitarei a filosofia Vedanta continuamente perante esse sannyasi, para que ele possa permanecer fixo em sua renúncia, assumindo, assim, o caminho do monismo. Aqui ele diz assim, Vairagya Advaita Marga. Vairagya Advaita Marga. O caminho da renúncia
da filosofia Advaita, do monismo de Shankaracharya. Eu vou ensinar para ele esse caminho de Vairagya Advaita Marga. Aí Sarvabhauma Bhattacharya sugeriu, se Chaitanya Mahaprabhu quisesse, eu poderia introduzi-lo numa sampradaya de primeira classe, oferecendo-lhe roupa alçafroada e realizando o processo reformatório novamente. Olha só a proposta. Qualquer um ficava empolgado, né, com essa proposta. É verdade? Então, quero sim. Mas ouvindo isso, Gopinathacharya e Mukundadatta ficaram muito tristes. Portanto, Gopinathacharya dirigiu-se a Sarvabhauma Bhattacharya da seguinte maneira. Meu caro Bhattacharya, tu não conheces a grandeza desse sannyasi Sri Krishna Chaitanya. Todos os sintomas da Suprema Personalidade de Deus encontram-se nele, no grau máximo. Chaitanya Mahaprabhu é famoso como Paramaísvara, a Suprema Personalidade de Deus. Aqueles que são ignorantes a esse respeito acham muito difícil entender a conclusão dos homens de conhecimento. Vamos parar aqui nesse ponto. Porque a coisa vai ficar interessante. Agora Gopinathacharya falou assim da divindade de Chaitanya assim diretamente para o impersonalista, assim, na cara. Sabe? Ele é Paramaísvara. Gopinathacharya, ele sabia disso. Ele sabia, ele tinha essa realização. Aí nós vamos ver a reação de Sarvabhauma Bhattacharya na nossa próxima sessão. Essa história é muito impressionante.